Na Batalha de Varo, no ano seguinte a Cristo, um exército germânico liderado por Armínio derrotou as 3 legiões do general romano Varo. Para Roma, é uma derrota esmagadora. Mas como isso é possível? Como as tropas de elite do Império poderiam ser derrotadas por simples guerreiros camponeses? Por que as tribos germânicas, dentre todos os povos, venceram a Batalha de Varo? É exatamente isso que estamos esclarecendo agora. Finalmente estamos livres! Outono depois de Cristo na atual Alemanha. A região é governada pelas legiões de Roma. Mas as tribos germânicas se rebelam contra a ocupação e desafiam o exército mais forte da época para a batalha. Ataque! Apenas 3 dias depois, 3 legiões romanas foram destruídas, aproximando-se do homem. Como isso pode acontecer? No ano seguinte a Cristo, este homem governou Roma, o imperador Augusto. Ele é sobrinho-neto e filho adotivo de Júlio César. E ele introduziu o império em Roma. Para que seu governo seja reconhecido por todos, ele quer se apresentar como um senhor da guerra bem-sucedido. Isso só funciona expandindo o império. Naquela época, Roma tinha um exército altamente organizado. Nome: Augusto introduziu pela primeira vez soldados profissionais, com salário fixo e serviço. Próximo! Os territórios à esquerda do Rino, ou seja, a Gália, já estão firmemente nas mãos dos romanos. Então, o imperador Augusto não tem outra escolha que não assumir os territórios à direita do Rino, a Germânia Magna. Para tanto, Augusto envia como governador um de seus homens mais experientes, Públio Quintilius Varo. Ele transformaria a Germânia em uma província romana que traria a Roma uma coisa acima de tudo: tributos, como peles, grãos e mel. E, claro, escravos. No ano seguinte a Cristo, a Germânia ainda não era uma província, nem uma província formalmente estabelecida, mas era tratada como uma província. Ou seja, a lei romana era aplicada, impostos eram cobrados, e as tribos germânicas tinham que se submeter às exigências de Roma. Alguns historiadores suspeitam que Varo ultrapassou os limites, exigiu impostos demais, interferiu no sistema legal e costumes das tribos e, assim, irritou as tribos germânicas em primeiro lugar. A rigor, as tribos germânicas não existiam, muito menos uma terra chamada Germânia. O neologismo remonta exclusivamente à visão romana da época. Em vez disso, estamos falando de muitas tribos diferentes e até hostis: os ângulos, os lombardos, os bructerianos, os queruscos e muitos mais. Curiosidade: o termo em inglês para Alemanha, Germany, remonta ao termo romano para Germânia. Mas os termos românicos, como Alemanha em espanhol e Alemanha em francês, referem-se à tribo germânica dos alamanos. Em outras palavras, as tribos germânicas são um povo de muitos povos, mas também têm coisas em comum. Como na arquitetura, por exemplo. Suas casas comunais são as precursoras das tradicionais casas de fazenda do norte da Alemanha. O germânico é, a princípio, um agricultor. Portanto, esta é uma sociedade agrícola, e a fazenda é o elemento central. Além disso, há um elemento bélico, que também pode ser compreendido pelo fato de haver tantos jovens que também têm que fazer alguma coisa e que então buscam aventura, confronto. O pré-requisito para isso são rituais como a chamada consagração do jovem guerreiro. Uma cerimônia na qual os jovens germânicos recebem suas armas para serem aceitos na tribo como guerreiros, às vezes realizado por sacerdotisas que dizem estar em contato com deuses como Thor, o deus germânico do tempo com o martelo, que ainda vive hoje em nosso dia de semana, quinta-feira. Com a entrega cerimonial da arma, os jovens guerreiros eram apresentados à tribo. A partir daquele momento, sua tarefa mais importante era defender a honra do clã e da tribo. A arma deles era uma lança, também chamada de armação. Era possível golpeá-la, atingi-la e até arremessá-la. No entanto, as tribos germânicas tinham armas muito mais leves que os romanos. Mas o maior inimigo das tribos germânicas não eram os legionários romanos, mas sim outras tribos germânicas. Do ponto de vista dos romanos, as tribos germânicas eram bárbaras retrasadas. No entanto, eram guerreiros corajosos. Aqui, pegue sua lança e seja um guerreiro corajoso.
Entretanto, eles não eram um povo unido, e seu armamento, especialmente lanças e espadas possuídas por poucas pessoas ricas, era definitivamente inferior ao dos romanos. Mas como surgiu uma revolta conjunta? Varo não esperava uma coisa: traição. Ele tinha um oponente sem saber: Armínio, um germânico. Armínio é um comandante no exército romano e tem até a patente de cavaleiro. Um leal companheiro de armas, mas os romanos só acreditam nisso, porque o querusco tem outros planos. Ele quer atrair os romanos em uma emboscada e relata uma agitação tribal em uma área remota, que deve ser reprimida. Varo, mostre quem é o dono da casa. Para as legiões, seria apenas um pequeno desvio que teriam que fazer na sua marcha até o Rino. Seguirei seu conselho. Mas não há agitação alguma. Tudo não passa de uma trapa. Mesmo assim, Varo traía seu merecido oficial de cavalaria. Por quê? Por que Armínio se torna um traidor apesar da sua alta reputação entre os romanos? Não conhecemos as motivações de Armínio nas fontes escritas, só podemos especular sobre isso. Na minha opinião, ele deve ter trazido consigo uma boa dose de ambição. E ele também deve ter sentido e implementado a busca pelo poder em si mesmo, a busca pelo poder não só para liderar a tribo dos queruscos, mas também para ser governante de várias tribos germânicas. De fato, Armínio consegue unir secretamente as tribos hostis das tribos germânicas. Ele as jura a um inimigo comum: Roma. Juntos podemos derrotá-los. Vocês querem servidão ou fama e liberdade que merecemos? As tribos germânicas confiam no elemento surpresa e usam seu armamento leve a seu favor, porque os romanos, fortemente armados, também têm dificuldade em carregar. É realmente incrível o peso que os legionários romanos carregavam consigo. O peso da marcha, a armadura, as armas, as roupas, tudo junto, quilogramas. No meu caso, seriam 3/4 do meu peso corporal em cima. A ordem de marcha claramente regulamentada protege os romanos de surpresas desagradáveis no caminho. Os homens marcham em filas de até 6 homens por legião, reforçados por soldados de tropa e cavalaria, que fornecem a vanguarda e a retaguarda e protegem os flancos. Se os romanos conseguirem manter essa formação, os adversários não terão chance. Mas Varo negligencia essa formação, e assim permite que as tribos germânicas ataquem rapidamente com suas armas leves nos estreitos caminhos da floresta, e desapareçam com a mesma rapidez. Uma tática que poderia ser descrita como bater e correr, e que resulta em grandes perdas do lado romano em terreno acidentado. O legionário romano é basicamente uma máquina de combate totalmente blindada. As tribos germânicas lutam de forma completamente diferente, sem armas de proteção. Então, basicamente, eles têm um escudo muito mais leve. Sobretudo, eles têm uma grande lança com a qual vializam o ataque. Isso significa que eles podem correr rápido, se mover rapidamente e agir individualmente. Após apenas 3 dias de luta, o exército romano está fragmentado. Os legionários ainda tentam abrir caminho até o Rino por sua conta, mas as picadas dos guerreiros germânicos impedem isso. As tribos germânicas destroem a arma mais forte dos romanos, a coesão e a disciplina das tropas. A grande habilidade de Armínio foi forçar os romanos a situações em que ele tinha vantagem e que eram desfavoráveis aos romanos. Guerra assimétrica clássica. Após apenas 3 dias de luta, Varo é forçado a se render. Ele encontra apenas uma resposta para o seu fracasso pessoal: suicídio. Para os romanos, a Batalha de Varo foi uma tragédia militar, um amargo retrocesso. Nenhum romano nos dará ordens agora! Finalmente estamos livres! Poucos anos depois, os romanos se retiraram da Germânia, argumentando que as tribos rebeldes poderiam ser abandonadas à sua discórdia. Eles estavam certos. Após rivalidades intragermânicas, Armínio é assassinado por parentes no ano seguinte a Cristo. A Batalha de Varo é considerada um ponto de virada na história. No final, os romanos recuam para a margem esquerda do Rino. O plano deles de controlar as áreas à direita do Rino fracassa. Armínio é posteriormente glorificado como herói nacional, como libertador da Germânia.
A pergunta para você é: qual a importância você acha que a Batalha de Varo tem para a nossa história? Sinta-se à vontade para escrever nos comentários aqui abaixo, e aqui ao meu lado você encontrará mais 2 vídeos emocionantes sobre temas históricos. E se gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Eu ficarei muito feliz. Obrigado por isso, obrigado por assistir e até a próxima.